Você se forma em Direito, passa no exame de ordem e vai começar a advogar. A faculdade te preparou para ser advogado, mas ela te preparou para ser empresário? Daí você está lá começando a exercer a sua profissão e aí vai montar um escritório de advocacia e se preocupa no local, se preocupa em comprar móveis, decoração, todo o equipamento que você vai precisar trabalhar, mas você não se preocupa com uma coisa que é fundamental. Você está começando a ser advogado agora. Então, nesse primeiro momento da sua carreira, é normal os erros acontecerem. Você está resguardado? Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil profissional? Eu acredito que não. Então, o advogado iniciante ele vai pensar em tudo nesse momento, mas ninguém ensinou ele a pensar em como ele vai se resguardar, como ele vai ter uma garantia, uma proteção efetiva contra os danos que ele causar dentro do seu exercício profissional. Ninguém fala isso para o jovem advogado. O seguro de responsabilidade civil profissional, ele vai reembolsar o segurado, no caso o jovem advogado, embora qualquer advogado em qualquer fase da carreira possa fazer um seguro desse, mas ele é extremamente útil para o jovem advogado, porque se houver alguma obrigação de pagar que for resultante de uma sentença judicial transitada em julgado, ou até mesmo um acordo, desde que tenha uma anuência da seguradora, lógico, né? Mas se você jovem advogado, cometeu um erro ou uma omissão e você foi sentenciado e essa sentença já transitou em julgado, você vai ter que reparar. E aí, esses danos que são de ordem material, corporais, que foram causados a terceiros, né? Inclusive os danos materiais, desde que sejam, né, involuntários, logicamente, eles vão ter que ser reparados. E aí? Ninguém te ensinou, ninguém te alertou a prestar atenção a esse detalhe. Então você está se preocupando com a localização do seu escritório, ok, com a decoração, o arquiteto, ok, você está se preocupando em deixar tudo preparado para a operação, mas e depois da operação? Você já pensou que você pode ter danos causados aos seus clientes por um subcontratado seu? Você pode causar danos materiais, ou até mesmo, de alguma forma, a atuação profissional repercutir em lucros cessantes, ou até mesmo você, involuntariamente, você quebra, né, de forma assim, não intencional, a propriedade intelectual, acaba se apoderando de alguma ideia de outro escritório, ou de alguma forma de trabalhar e acabar sendo processado por isso. Você pode ter perda, roubo, furto de documentos de terceiros que estão na posse da sua equipe ou na sua posse, ou até mesmo nesses funcionários que trabalham para você. Se você já tiver condição de ter aí uma secretária, por exemplo, ela pode ter algum ato intencional que resulte em danos a terceiro. Você pode aí, sem querer, acabar cometendo a quebra de um sigilo, a quebra do sigilo profissional, e isso também repercutir numa ação contra você. Existem várias formas de você errar no começo, e o importante é que você esteja resguardado. E aí você deve estar pensando, Neumayer, isso daí não é para quem está começando, isso daí deve ser muito caro. Não é. Eu vou te falar que um seguro que cobre tudo isso que eu te falei e ainda cobre despesas da defesa, tanto na esfera administrativa, judicial, criminal, inclusive custos judiciais e até perícias. Um seguro aí na ordem de 300 mil, uma cobertura de 300 mil reais, você pode encontrar aí, dependendo da seguradora que você contratar, em torno de R$ 2.400.
aí você está gastando alto numa decoração que é importante, né? Mas não está lhe cobrindo de um prejuízo que você pode ter, e aí você está totalmente, não está respaldado, não está resguardado. Então pense nisso, jovem advogado. Meu nome é Neumayer, sou mestre em gestão organizacional e esse aqui é um empreendedorismo jurídico direto ao ponto.